Bom, a gente vai agora entrar em conteúdo novo, né? Aí do segundo trimestre. E não é tão novo assim para vocês já deram uma pincelada nele no ano passado, mas eu vou trazer um pouquinho mais aprofundado. São só 4 vanguardas europeias, tá? Que eu vou trazer nesse primeiro momento. E apesar da gente estar um pouquinho distante, eu vou tentar ser o mais esclarecedor possível, tá? Colocando algumas imagens durante a gravação, para que a gente possa fazer as leituras também dessas obras de arte, tá? Bom, vamos começar falando sobre o que seriam as vanguardas europeias, né? Então, a gente está ali no início do século XIX, a gente traz para vocês o que estava mais pungente no berço da arte no mundo, que chama-se Paris, França, tá? Isso depois lembra que um dia o berço da cultura foi Itália, né? Lá no Renascimento, enfim. Depois isso passa a ser a França e principalmente nas vanguardas europeias, o berço mesmo a gente tem ali na França, em Paris, tá? Então todos os artistas da Europa, o sonho deles era ir para Paris para poder expor as suas obras de arte, tá? Por isso a gente tem grande parte assim, dos artistas espanhóis, tudo isso, mas eles conseguem a vitrine do mundo, pode-se dizer que neste período era Paris, tá? Então a gente traz com o impressionismo, a gente vai trazer nesse primeiro momento o expressionismo, futurismo e o cubismo. Futurismo, diga-se de passagem, a gente vai dar uma aprofundada bem legal, tá bom? Bom, expressionismo. A gente tem a exploração da luz, os seus efeitos no redirecionamento da arte. Por quê? O impressionismo ele surge no momento que o fotógrafo ele dá um boom no mundo e surge então a fotografia, tá? E aí o pintor ele perde esse espaço, porque antes ele recebia para pintar retratos de pessoas, de momentos históricos, tudo isso. E aí quando a fotografia surge, lógico que a gente sempre quer optar pela tecnologia. É como você ter um celular que só faz ligação e ter um celular que faz ligação, que tem o WhatsApp, que tem a foto, que você consiga foto de qualidade. Claro que você vai preferir economizar um pouco mais e comprar esse celular que é multi. Então, entre ter um pintor que pintasse seu retrato, ter uma máquina que em segundos ou em um dia estaria ali a fotografia impressa no papel, seria muito melhor. E nisso os artistas eles perdem esse espaço na sociedade, né? A gente está tendo nesse momento o pessoal que tem tudo da zona rural, eles migram para a cidade, então é um momento de muita evolução, revolução, né, industrial, tudo isso, o mundo vive este momento, né, o contexto histórico do impressionismo, tá? Então o que os artistas fazem? Bom, eles vão buscar também se inovar, ok? Em meio a todo esse caos que eles viviam, que a classe deles estava vivendo, então eles também vão se inovar. Então eles pensam assim, bom, se agora a fotografia ela é responsável pelo retrato, agora a gente pode estar um pouquinho mais livre para poder buscar uma evolução das cores. Então eles pensam muito no efeito da luz sobre as tintas, sobre o sombreamento, tudo isso daí. Então eles saem dos seus estúdios, dos seus ateliês e vão pintar fora. É nesse período que a gente vê que eles ficam de manhã, de tarde, de noite no mesmo local, para poder pintar rapidamente o efeito da luz que a luz causa sobre aquela paisagem, tá? Então a gente tem Claude Monet, que a gente traz a impressão do sol, né, o nascer do sol, como vocês vão ver agora. A gente tem também, né, Monet com a ponte, ele pinta o seu quintal, tem mais de 800 obras representando o mesmo local, só que em diferentes horários do dia, porque ele quer ver qual é o efeito que causa o amanhecer, em que posição está o sol e qual é o efeito dessa luz, tá? Aonde que a sombra fica, o meio-dia, 4 da tarde, 6 da tarde, a gente percebe toda a diferença, tá? A gente tem Edouard Monet, tá? Que a gente traz mostrando sempre reflexos também de espelho, o que esse reflexo incide sobre o rosto das pessoas. Uma característica bastante marcante no impressionismo, que não tem um contorno, tá?
Você sabe o que está na obra, mas você não consegue ver os detalhes, por exemplo, o rosto. Então, assim, a obra ela retrata exatamente como você vê, tá? Você pode ver a silhueta de uma pessoa com a luz rebatendo ela de trás para frente e você não enxerga o rosto daquela pessoa, mas você sabe que é uma pessoa que está ali. Então, eles representavam exatamente como eles enxergavam, de acordo com que a luz permitia eles enxergarem, tá? Temos também Renoir, muito conceituado, principalmente nesse período, tá? A gente tem ali uma obra bastante conhecida, O Almoço dos Remadores, mostra o diálogo deles, como se fosse um restaurante. Olhem bem os detalhes da toalha de mesa, dos copos. Você não consegue perceber exatamente, nossa, esse é um copo porque está com todo o contorno dele, não, mas você sabe o que tem ali na mesa, tá? É muito interessante essa técnica deles. Não existe mais mistura a tinta na paleta e pinta, não. Agora a pintura ela vem misturada na própria tela, tá? É só pincelar na paleta e ele vai misturando essas tintas na própria tela. E ele sempre tem um excesso de tinta, pode ver que ela fica mais repuxada, mais bagunçada um pouquinho, mas ela consegue chegar numa perfeição absurda. Temos Degas também, que ele vem com a predileção dele, principalmente pelas bailarinas. Ele consegue passar para a pintura dele toda a delicadeza das saias, da meia calça, da sapatilha, dos passos de balé. Ele é apaixonado por esse tipo de pintura. Então, ela é muito delicada, a arte de Degas, tá? Temos também Seurat, que a gente tem a tarde de domingo na Ilha Grande. Esse traz um diferencial, tá? Ele vem com o pontilhismo. A gente já falou sobre pontilhismo várias vezes. É tanta perfeição que você olha de longe e você não percebe que sejam pontinhos, mas são. Surge dentro do período impressionista, tá? Vale destacar que impressionismo, a origem do nome veio através de uma crítica, tá? Quando eles abriram as galerias para a exposição da arte impressionista, todo mundo dizia assim, é só impressão de alguma coisa, como forma de crítica, tá? E aí eles gostam da origem dessa palavra, nossa, só impressão. Ok, vamos trabalhar com as impressões. E aí eles fundam então o impressionismo, tá? O que mais que temos? Bom, é legal a gente dizer que as vanguardas europeias, elas surgem ali na primeira metade do século XX. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Temos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Entre esse período, muita coisa acontece, tá? E assim, as vanguardas europeias, elas vêm assim, de forma absurda, uma atrás da outra, surgem muito rápido, vão pipocando simultâneos e mandam para a vitrine do mundo, que era Paris, né? E aí elas começam a aparecer. O impressionismo, ele marca essa passagem, tá? Dos movimentos artísticos, ele é considerado uma vanguarda europeia? Alguns especialistas dizem que sim, outros não. A minha opinião, ele fica ali na transição, tá? Entre o neoclássico e as vanguardas europeias, que não existe um movimento artístico determinante, são vários que surgem no mesmo período, diferente do que acontecia daqui para trás. O impressionismo, ele surge também ele surge e vários outros vêm atrás dele também. A gente chama aí a era dos ismos, né? As vanguardas europeias. E a gente tem logo após o impressionismo, surge então o pós-impressionismo ou expressionismo. Muito debatido por mim, principalmente com vocês, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma fanática do expressionismo e do pós-impressionismo também, que eu considero que Van Gogh esteja ali nessa passagem também, tá? Entre o impressionismo e o expressionismo. Mas vamos lá, a gente tem uma reação ao impressionismo. Tudo que eu falo que é reação, ela vem de encontro, ela vem contra, tá? Então ela diz assim, bom, se você trazer só a impressão de algo, é muito superficial. Agora nós vamos trazer a nossa expressão. Eu não tenho mais a obrigação de ser belo, de ser bonito, de mentir, né, para agradar a pessoa que está olhando minha obra. Eu posso mostrar também o que é feio. É uma arte muito peculiar. É um movimento muito peculiar, porque ele visa atingir principalmente as minorias.
ele tenta identificar no público dele aquele que não é visto, tá? As feiuras do mundo, que tanto se lutou lá na Antiguidade Clássica para tampar, né? Que a gente vem com o perfeito, depois no Renascimento ele vem muito mais perfeito ainda. No expressionismo ele vai se despedir de tudo isso e vai dizer assim, não, eu também posso me sentir mal, eu também posso me sentir feio, eu também posso me sentir angustiado. E eu posso mostrar, porque tem pessoas que vão ver minha obra que vão se identificar e que elas também podem mostrar isso. Não é feio mostrar, tá? Não existe o feio e o bonito. Ele traz esse conceito muito bacana, tá? Ele vem expressar as emoções humanas, ele vem interpretar as angústias do homem do início do século XX, tá? E ele vem com a deformação proposital das formas, revelar o mundo interior. Quando eu deformo algo, eu estou quebrando um paradigma, eu quebro essa obrigação da estética perfeita. Eu vou tirar a forma de algo pré-estabelecido, tá? Se eu digo que a bacia ela é redonda, mas eu quero deformar ela, então eu estou tirando algo que é regra. Nem toda bacia precisa ser redonda, saca? Nem todo mundo precisa ser magro, nem todo mundo precisa ser gordo, nem todo mundo precisa ser... Esses padrões de estética estabelecidos há tantos séculos, ele vem dizer que ninguém tem obrigação de ser assim, tá? Bom, o precursor que a gente tem aqui, Edward Munch, tá? Com a obra O Grito, olhem aí. Ela traduz definitivamente qual era a angústia daquele período. Pré-guerra, tá? Então ele traz um homem extremamente angustiado numa ponte que ela é vertical. Você pode ver que ela está se inclinando, tá? Tem dois homens atrás, ele não sabe quem vem, quem está ali para persegui-lo. Ele vive... O contexto histórico de Edward Munch já é muito complicado, conturbado, tá? Com um pai extremamente abusivo, no sentido de cobrar atitudes dele desde pequeno, perdeu a mãe muito cedo, a irmã que cuidou dele também morreu de tuberculose muito cedo, então ele teve uma vida muito depressiva. Então, a maioria das obras dele, se vocês deram uma pesquisada aí, dá uma clicadinha aí na vida, coloca ali biografia de Edward Munch, vocês vão perceber o quão turbulento foi a vida de Edward Munch. E ele traduz isso de forma muito especial e peculiar nas suas obras. E ele vem peitando mesmo, dizendo, eu quero traduzir a minha feiura, a minha angústia. E quantos não se identificaram com as angústias deles, tá? Porque talvez você que tem uma vida que não seja tão legal, envolto à depressão, a tudo isso, você sinta um bichinho fora, um peixe fora d'água, quando você vê que a vida de todo mundo, né, o que mostram nas redes sociais é tudo tão normal, tudo tão bacana, tudo tão legal, conforme manda todos os padrões, e você se sente excluído por isso. E ele diz assim, não, olha o que eu tenho dentro de mim. E ele traz isso, ele deixa isso aflorar através da sua obra, tá? E aí ele carrega um monte de seguidores nesse período que seriam fãs, né, que se identificam com a obra dele. Tá? Eu acho muito bacana esse pontapé inicial que ele dá nas deformidades, ok? Vamos lá. Temos o grande, o maravilhoso Van Gogh, que eu sou apaixonada por ele. Também muito louco. Ele era extremamente, como é que eu posso dizer? Extremamente sozinho, solitário. A pessoa que ele mais se dava bem era o irmão, o Theo, tá? A quem ele escreveu durante a vida toda. Ele não conseguia se encaixar nos padrões. Veja que a história ela se repete nesse sentido, né? Ele não conseguia se encaixar nos padrões que o pai tinha estabelecido também. Pai muito religioso, pastor, queria que ele seguisse essa carreira. Ele tentou, não conseguiu, porque ele era tão bom, que ele doava inclusive as roupas do corpo dele. Então o pai dele disse assim, não, para isso também você não serve. E aí vem a mãe também tentar ajudar, o irmão, um grande estudioso, e construiu família muito cedo, casou-se, tinha filhos, enquanto que Van Gogh não. E aí Van Gogh começa a se sentir muito mal, porque é como se fosse também um peixinho fora d'água, né? Um bichinho feio, o patinho feio da história. E ele é internado, ele tem grandes problemas de como é que eu posso dizer, cognitivos, desde
Depois ele foi diagnosticado por muito tempo com esclerose, vários tipos como é que eu posso dizer, de patologias nesse sentido, né? Que ele adquiriu por esse longo período que ele passou. Bom, ele não foi pintor desde muito cedo, ele veio já se descobrir bem depois, porque foi a forma que ele achou de colocar os seus demônios para fora, foi através da pintura, depois de internado várias vezes. Então, assim, a vida dele de artista foi muito curta, porque ele morreu muito cedo, morreu com 38 anos. Então, ele teve aí um período de 5 anos, mais ou menos, onde ele pintou mais de 800 obras. Pintava dia e noite, dia e noite, dia e noite. E ele tinha um fanatismo pelo amarelo. Vocês vão perceber nas obras dele, que eu vou postar já, que predomina muito esse amarelo. Ele procurava o amarelo trigo, tá? É um amarelo muito... hoje não é mais difícil você encontrar, mas no período sim, porque ele observava muito lá fora, principalmente os efeitos da luz sobre aquelas paisagens, e ele queria reproduzir isso no quadro, tá? Então ele cria inclusive uma fissura muito grande por esse amarelo. E as obras dele são extremamente assim, elas são contraditórias, ao mesmo tempo que ela te traz assim, nossa, que forte, porque são pinceladas fortes, são pinceladas sem nenhum tipo de academicismo, não existe uma regra. Ele pinta aquilo da forma que vem. E ele é muito intenso. E você percebe isso até nas marcas das pinceladas dele, tá? Não existe contorno, jamais. E toda a mistura de tinta dele é feita também na tela, tá? Então, o expressionismo, esse pós-impressionismo, esse expressionismo, ele carrega esse mesmo... a mesma intenção de pinceladas, de técnica do impressionismo. A única diferença é que ele não traz só o bonito, tá? Ele vai trazer essa parte também, toda essa reflexão interior de cada artista que traz isso, ok? Bom, ainda com Van Gogh, vamos agora para o futurismo, tá? A gente vai parar no cubismo, estamos aqui agora, futurismo. Vamos lá. Bom, o futurismo, ele surge em meio já... eles estão ali naquela loucura de revolução industrial, na velocidade das máquinas, em tudo isso. Então ele traz a valorização do futuro, o mostrar do movimento, a velocidade disso, uso de linhas retas e curvas e cores que demonstrassem movimentos, tá? Então a intenção deles é mostrarem, bom, tudo aquilo que eles estão vendo, principalmente na guerra, tá? Todo aquele maquinário, tudo aquilo que é muito cinza, cores neutras, tá? E máquinas, tempo, velocidade, tá? Então, não necessariamente eles precisam ser, você consiga entender o que a obra traz. Ela carrega um pouquinho também do seu abstrato, ela carrega um pouquinho do cubismo, que a gente vai ver logo depois, mas ela carrega principalmente na velocidade, tá? Vocês vão ver nas obras que a gente vai passando. A gente tem Giacomo Balla como precursor, a velocidade da bicicleta, ele traz, sabe aquela a produção em série que acontecia na Revolução Industrial? Então essa produção de várias coisas ao mesmo tempo, eles queriam imprimir isso na história da arte também, nos quadros, o movimento artístico, todos os movimentos são, novamente falando, consequência do momento que estavam vivendo, ok? Então, Giacomo Balla, mais uma vez, como sempre, dinamismo de um cão, vocês estão vendo aí na tela de vocês. E a gente traz, eu vou trazer para vocês na próxima aula a influência do futurismo dentro da guerra, tá? A arte durante a guerra. É muito interessante a gente ver como eles misturam esse futurismo com o cubismo e quais são as intenções deles. Esse vai ser o nosso próximo conteúdo, ok? Agora, para finalizar, a gente traz o cubismo, que eu sou apaixonada também, gosto muito, não tanto quanto o expressionismo, mas ele tem lá um quê também que o expressionismo traz. A gente tem a geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, cores austeras, do branco ao negro, tá? A gente vem com Braque, ele vem ao primeiro momento do cubismo, a gente tem 3 momentos, tá? O primeiro momento ele vem com keep collagens. É como se eu pegasse vários papéis e formasse essa imagem através dessas colagens, desses papéis, tá? Só que não são colagens, eles estão pintando. Hoje, a gente chama de keep colagem, é um tipo de arte também que é feito.
É como se fosse um dedo do cubismo, tá? Eu não digo um braço porque ele não chega a ser um braço. Mas vamos lá. A gente tem Pablo Picasso, grande Pablo Picasso. Qual é, apesar de Braque ter sido o primeiro, por que Pablo Picasso levou toda essa fama? Por quê? Além dele ser muito polêmico, né? Além da vida pessoal dele ser muito polêmica, ele é uma espécie de Vinícius de Moraes nosso brasileiro, casou várias vezes, mais de 10 vezes, mais de 10 esposas, ou seja, mais de 9 ex-esposas, e essas sempre muito intensas também. E eles, em todo lugar que ele ia, sempre tinha algum tipo de polêmica, né, delas virem brigar em público, enfim, isso acabou fazendo a fama dele ascender também, né, chamar a atenção em meio ao público. Ele vem primeiro com Les Moselles de Avignon, que eu vou mandar para vocês aí. Ele traz uma carga muito grande da influência que ele teve com a arte africana, logo no início. Então, ele traz algumas mulheres com o rosto, com aquelas máscaras africanas, mas sempre geometrizando o corpo delas. Nessa obra em específico, ele traz as prostitutas, né, como se elas tivessem a forma que elas têm que se mostrar numa vitrine para que os homens passem e comprem-nas, né? Então ele traz toda essa polêmica também, tá? De quebra de regras, tá? Não mais mostrar somente a família tradicional, não. A nossa sociedade ela é composta por vários tipos, várias formas. Então ele pensa que ele tem que trazer isso à tona também, ok? Ele vem com A Mulher Chorando, que é na verdade a sua última ex-esposa, chamada Dora Maar, a mais polêmica de todas, que quebrou todos os quadros de uma exposição dele, enfim, e aí ele pinta ela de uma forma muito horrenda, tentando mostrar as várias faces dela. Ele dizia que eram as faces que ele só conseguia ver assim. Então, por isso que o casamento tinha acabado. E aí ela chora, ela se perneia, enfim. A história de Pablo Picasso é muito intensa nessa questão de relacionamentos, tá? Vale ressaltar que ele teve também um relacionamento rápido com Frida Kahlo. Ele é um espanhol, ela é mexicana, e eles tiveram um relacionamento também. Então, entenda o meio que ele, artístico dele, é muito rico. Então, não poderia ser menos do que o cubismo, né? O precursor do cubismo. A gente tem a principal obra dele, né, Guernica, que ele traz uma guerra que teve na Espanha e todos os efeitos dessa guerra, o que ela causava. Então vocês vão ver, eu vou colocar a Guernica em 3D, você consegue passear pela obra e você vai perceber quais são esses efeitos, como que ele conseguiu transformar isso, inclusive em forma cubista, né? É muito rico quando você diz assim, uma pessoa ela tem várias faces, né? E nós temos vários estágios de momentos e, enfim, várias formas de pensar qualquer que seja a situação. E ele traz isso de forma geometrizada. É como se eu pegasse a cabeça, abrisse e transformasse do jeito que eu quisesse. Então, qual é a minha face, né? Mediante a todas as situações. Ele traz muita reflexão nesse sentido. Então, as várias formas, as várias faces, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá, as imagens estão aí, eu vou mandar também pro e-mail de vocês, tá ok? Um beijo, tô com saudade.